E aí pessoal, tranquilos, tranquilas? Mais um Aguiar Tenho Que Falar. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje aí eu vou tratar sobre um personagem que eu considero que é bem subestimado aí por grande parte de leitores, tá certo? Até eu diria até injustiçado assim. É claro que essa grande parte de leitores, eu acho que assim, são leitores meio que novatos, né, que não conhecem tão bem, mas também tem sim os leitores aí veteranos, antigos, que ainda acho que alimentam um certo preconceito aí com um personagem que eu acho bem interessante, tá? Que deveria até ser melhor explorado, apesar de estar sendo até bem explorado também ultimamente, que é o Aquaman, galera. Eu acho o Aquaman um personagem muito massa, eu gosto bastante do personagem aí, até por ter lido histórias aí do personagem que teve antigamente, na fase do Peter David lá, na época do formatinho da Abril, né? Também teve o Geoff Johns aí em 952 que deu uma, trabalhou bastante o personagem de maneira bem interessante, diferente. E aí, a partir do Geoff Johns, muita gente começou a abrir o olho pro Aquaman, né? Começou a gostar do personagem mais. Só que antes do Geoff Johns, galera, eu acho que o Aquaman é um personagem muito bom, sim. Teve histórias e fases interessantíssimas, tá? Agora, por que eu tô só Aquaman aí, galera, pra gente conversar um pouquinho nesse vídeo? É o seguinte, eu, como falei em outro vídeo pra vocês, eu costumava frequentar bastante fóruns de debate de quadrinhos na internet, né? Eu passava muito de fórum de quadrinho, de debates, e aí, principalmente no Orkut, né? Eu passava bastante ativamente lá de fórum de debate de quadrinho, de HQs e tal. Depois, agora nessa época de Facebook aí, eu não tenho sido tão atuante nesses fóruns, mas assim, ainda participo de alguns, né? Enfim, contribuo alguma coisa ou outra, né? Mas, mesmo assim, tem gente que me coloca nos grupos de Facebook, debate de quadrinhos, sem eu nem saber. De repente, fulaninho, fulaninha me adiciona em um grupo de debate de HQ que eu nem sei quem é. Mas eu tô lá, já inscrito no canal, tô lá no grupo, inscrito no canal, já tô lá no grupo de quadrinhos, eu nem conheço a galera que tá ali, né? Mas os caras me colocam lá, não sei, né? Talvez, sei lá, gostaram das minhas opiniões nos fóruns que eu participava no Facebook lá e me colocaram em outros grupos para querer a minha opinião a respeito de algum, né, confronto de personagem, de alguma história, enfim, não sei, né? Vai entender, mas enfim. E aí, o que acontece? Em um desses grupos aí no Facebook, houve um meme que postaram lá do Aquaman tirando um sarro com o Batman lá, tirando uma onda com o Batman, fazendo uma zoação com o Batman, na qual nesse meme o Aquaman fala pro Batman que ele é muito mais útil do que o Homem-Morcego. Aí, ou seja, o que acontece? Porque qual é a história? A gente sabe que o Aquaman ele é vítima de várias piadas. Ah, é o homem que fala com os peixes. O Aquaman serve pra nada, serve só pra ficar falando com o peixe no aquário, né? Qual é a utilidade do Aquaman, a não ser falar com peixinhos? Essa piada é super manjada, né? Rolou até no filme Liga da Justiça lá, o Batman do Ben Affleck tirou essa onda de novo com o Aquaman dizendo que é verdade, se fala com os peixes e tal. Cara, é uma piada que eu acho que, porra, vai perder agora se fazia tempo, né? E se rolava, essa piada rolava até naquela. Isso rolou, eu acho, naquele desenho dos Super Amigos que tinha, né? Que tinha lá o Aquaman, desenho dos Super Amigos, passava até na Globo. Eu gostava muito daquele desenho, era bem criança nessa época, eu gostava bastante desse desenho aí. E desde aquela época essa piada já existia, até hoje ainda, algumas pessoas ainda usam, né, galera? Eu acho bobo, essa piada bobinha e tal. Mas enfim, vamos pro meme. Aí no meme, o Aquaman começa a falar das habilidades que ele tem a mais que o Batman, né? E por ele estar protegendo os oceanos, que é a maioria, assim, compõe a maior parte da Terra, é composta pelas águas do oceano, né? Então ele é responsável pela proteção de uma porcentagem muito maior que a cidade de Gotham City, que Batman defende, né? Protege os inimigos, também tem lá sua cruzada contra o crime, né? Além disso, o Batman é apenas um humano, né? Ele pode ser treinado o mais que for, ele pode ter o dinheiro que for, todo o poder aquisitivo, toda a tecnologia de ponta em mãos, mas ele é humano, no final das contas. E quando vem um inimigo que é meta-humano, super C, né? Enfim, um cara fodão, ele tem que correr para trás da saia do super-homem, né, velho? Ficar atrás da capa ali, pedir ajuda a Rega Maravilha e tal. Então houve esse meme aí zoando com o Batman e tentando de alguma forma ressaltar a importância do Aquaman. Só que aconteceu, chegou lá, os fanboys do Batman começaram a reagir e meter o pau no Aquaman, né? Por conta desse meme aí. Que alguém, não sei quem foi, colocou lá para realmente querer provocar os Bat-fanáticos, né? E aí um desses fãs do Batman, um menino lá que eu tinha visto que ele era bastante fã do Batman, fanático mesmo, né? Fanático mesmo. E aí esse menino meio que se exaltou, começou a esculhambar o personagem, começou a dizer que o Aquaman era uma merda, que não tinha nada demais, que não tem como se comparar
Aquaman com Batman, não tem nem como comparar em termos de vendas, o que o Aquaman vende, o que o Batman vende, qual é a história icônica que o Aquaman tem, feito ao Batman, que tem lá uma série de histórias. Aí, bicho, em vista disso tudo aí, de toda essa, né, enfim, desse destempero desse menino, eu resolvi entrar na conversa e apenas perguntei a ele o seguinte, cheguei na conversa e perguntei pra ele assim, bem tranquilo, companheirinho, só pra gente começar a entender um pouco os pontos, o que é que você leu do Aquaman solo? Eu não digo você ter lido participações do Aquaman na Liga da Justiça, Aquaman em histórias de outros personagens como coadjuvante, não, eu perguntei a ele o que ele leu do Aquaman como protagonista, né, a história solo do personagem. E aí ele disse que não tinha lido quase nada, porque eu não tinha achado, não tinha interesse, que eu já achava de antemão que era ruim. Aí eu disse, campeão, então você não tem conhecimento do que você está falando, você está falando uma coisa que você nem sequer leu, cara. E aí eu comecei a adiantar para ele o seguinte, olha, realmente não tem como comparar em termos de venda Batman com Aquaman. Batman é carro-chefe da DC. Batman é um dos medalhões da DC Comics. Faz parte lá da Santíssima Trindade DC Comics, né, que é Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha. Então a DC, logicamente, investe muito mais no Batman do que no Aquaman. Aquaman é um personagem de segundo escalão, ninguém discorda disso. O Aquaman é realmente um lado B da DC, né? Mas isso não quer dizer que ele não tem histórias interessantes e histórias legais. Ele tem, e não são poucas, né? E eu comecei a entrar nesse debate com ele, e eu vi que ele falou aquilo por desconhecimento do personagem, ele não conhecia. Porque Batman é totalmente mainstream, né? Ele é mainstream, o Batman. Batman é um personagem que carrega a DC nas costas, né? Até falei isso no vídeo que eu fiz sobre o Batman, até. E o Aquaman não, o Aquaman é um personagem que é bastante específico, né? Até que o personagem que vive ali, é um personagem dito como aquático, né? Um personagem ali que vive no oceano e tal, tem um outro conceito, né? Uma outra abordagem e tal. E aí é claro que o Batman é um personagem urbano também, um personagem sombrio, que vive na noite ali e tal. Ele tem um apelo muito maior para muito maior quantidade de fãs, assim, de leitores. Então tem como comparar, né, cara? A DC investe muito mais no Batman, né? Tanto é que Batman tem uma série de artistas e escritores de ponta que trabalham com ele também, né? Mas lá, o vídeo é sobre Aquaman, não é sobre Batman. E aí eu comecei a falar com ele e eu lembrei, cara, de indicar para ele histórias do Aquaman que com certeza ele poderia ler. E ele poderia até gostar, até, né? Ele poderia tirar essa visão torpe, né? Essa visão deturpada do Aquaman, porque ele não conhece. Ele pode, depois de ler, dizer que não gosta. Aí tudo bem, aí é questão de gosto. Eu achei uma bosta, tudo bem, mas pelo menos ele leu. Ele tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto. O cara nem leu e acha que é uma merda, e eu acho que também não é por aí, né? Mas aí vamos lá. Galera, o primeiro quadrinho que eu indico, sabe, do Aquaman aí, pra quem quiser ler, vai ter o filme do Aquaman agora, né? O filme do Aquaman vai ser lançado agora no final do ano, acredito que em dezembro tá sendo lançado o filme do Aquaman aí, com o Jason Momoa e tal. Então, galera, eu, aproveitando aí essa deixa, né, desse filme, também quis fazer esse vídeo até por isso, né? Pra trazer um pouco mais do Aquaman pra galera aí. E aí, pessoal, o que acontece? Eu indico esse aqui de cara, tá? Aquaman, a Reconquista da Atlântida, que é um formatinho da Abril, né? Desse selo aqui, DC especial, que no caso do Aquaman é o volume 7, tá? Volume 7. Eu tenho outros também desse especial, que lançou do Lanterna Verde, que é o volume 2, lançou do Pacificador, que acho que é o volume 8 ou 9, sei lá, né? E esse aqui do Aquaman é o volume 7. Cara, e essa história aqui é muito boa, tá certo? Foi escrita por Kate Giffen nos roteiros, né, que escreveu, e desenhada por Curt Swan. Curt Swan é um puto de ilustrador, tá? Curt Swan, a gente sabe que é um cara que teve aí bastante importância nos desenhos do Super-Homem, né? Ele ilustrou ali, ele desenhou uma fase espetacular do Superman, escrita por Dennis O'Neil e tal. Foda, o Curt Swan, cara, é um ilustrador de mão cheia, e ele é que desenha essa história aqui do Aquaman, galera. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, um pouco da arte, tá certo? Pra gente ver aí o traço do Curt Swan, que é fantástico, muito bom. E essa história aqui, galera, é muito massa, a história aqui é muito boa. Não quero dar spoiler pra vocês não, vou dar uma sinopse, um resumo aí. Essa história se passa, quando a história aqui na capa tá como a reconquista da Atlântida, tá? E realmente tem tudo a ver com o que passa aqui nesse quadrinho. A história aqui, pessoal, se passa quando o Aquaman, ele se ausenta do reino da Atlântida após a morte do filho, né? O filho dele morreu novo, né, criança ainda, e isso abalou bastante psicologicamente o nosso Aquaman. E o Aquaman, em vista disso, ele resolveu sair da vida monarca, né, de monarca, e foi aí desbravar os oceanos e tal. Também andou bastante pela superfície, auxiliando o pessoal lá, né, os heróis da terra, né, os heróis da superfície lá,
e passou bastante tempo aí sem dar as caras em Atlanta, né? Então passou uns meses longos aí fora. E depois ele volta após esse tempo todo, né? Tipo, ele consegue se acalmar, né? Aquele sentimento dele começa a se amainar e ele volta. E quando ele volta para Atlanta, ele se depara com uma Atlanta bem diferente. Uma Atlanta que meio que sentiu a saída dele, né? E aí ele encontra uma Atlanta dominada, né, por uns invasores ali. E nessa história aqui, pessoal, é explicado o porquê do uniforme do Aquaman e porquê esse nome Aquaman, né? Ele não nasceu com esse nome Aquaman. Ele não vestiu esse uniforme porque ele ganhou de alguém, né? Ou ele costurou, como o Homem-Aranha fez, para assim autotitular Aquaman, né? Não. Isso daqui, galera, que eu achei interessantíssimo também nessa história, é o porquê dessa origem do uniforme dele, o porquê desse nome que ele usa. Galera, é o seguinte, essa história aqui mostra que o uniforme do Aquaman, na verdade, é um uniforme de presidiário, tá certo? É um uniforme de presidiário, que ele ganhou quando foi preso nessa prisão aqui, chamada Aquário, tá? A prisão Aquário, que tá aí um A bem grande a entrada, e todos os detentos que usassem esse uniforme, camisa laranja, né, com as escamas assim, e a calça verde, né, com a barbatana na panturrilha. Então, galera, e também todo mundo que tá lá e tem essa alcunha de Aquaman. Aquaman é como se fosse residente do aquário, né? Então, esse aqua vem do aquário mesmo, né, de água, né, do aquário. Agora que eu vi, interessantíssimo isso. E aí, galera, tem uma história anterior a essa, que infelizmente eu não tenho, né, mas que é contado isso. Quando o Aquaman é preso nesse aquário, e aí colocado esse uniforme nele, e essa alcunha de Aquaman, né, que é uma espécie de nome para marcar a pessoa como um presidiário, né, um marcado, tem a ficha lá marcada, né, ele, dentro dessa prisão, ele faz uma rebelião lá dentro, né, consegue fazer um levante, e aí eles conseguem fugir do aquário, né, conseguem quebrar tudo, e o Aquaman, a partir disso, começa uma campanha contra a Atlântida, que era dominada por ditadores, né. Existia um Atlântida ditatorial, né, enfim, totalitarista e tal, e prendia quem pensasse diferente, quem tinha alguma manifestação que fosse divergente do que o governo ali impunha, né. Então o Aquaman, mesmo após a Revolução e ter sido bem sucedido na sua campanha contra o antigo governo ditatorial, ele ainda assim continua vestindo essa roupa de presidiário, né, essa camisa laranja, né, e essa calça verde, e também ainda usa o nome como Aquaman em memória a tudo que ele pensa, porque se ele foi preso pensando daquela forma, ele continua pensando dessa forma. Então a questão do uniforme dele é uma questão filosófica, né? Ele utiliza esse uniforme dele desde a época da prisão como uma espécie de autoafirmação, de olha, eu penso assim, fui preso por isso, e esse uniforme meio que representa minhas ideias do porquê que eu fui preso naquela época, e o nome Aquaman serve muito bem para mim mesmo. Então ele continua usando em homenagem a tudo que aconteceu com ele no passado, né? Então eu achei muito interessante, galera, achei bem diferente aí, né, essa origem do uniforme do Aquaman e o nome propriamente dito dele, que representa uma condenação que depois virou uma espécie de homenagem, né, uma espécie de valorização de um ideal, né? Então, galera, o que acontece? Quando ele volta, a prisão Aquário era refeita e ela está ainda maior, né? A prisão Aquário, o Aquaman se depara novamente com aquela prisão sendo construída, assim, tá em funcionamento ali, e todo o povo dele ali meio que encarcerado, só algumas ali que estavam tentando resistir e tal, e ele tenta, né, a maneira dele, ficar espreitando, ver o que tem que fazer e tal. Eu não vou dar spoiler não, senão eu vou começar a contar coisa dentro da história. Eu vou continuar falando por alto aqui pra vocês terem um gosto quando for ler isso aqui, galera. Isso aqui é muito bom, cara. Uma história foda do Aquaman. Muito legal. Tem até uma parte que ele tá brigando com um cara aqui, ó. Uma cena que ele tá entrando na pancada com um cara. Um cara que se demonstra um traidorzão aqui, ó. Que legal essa cena aqui, ó, galera. Kurt Swan, galera. Kurt Swan, grande desenhista. Desenhou muita coisa do Superman massa. E no Aquaman ele continua sem se decepcionar. Muito legal, galera. Então também temos aqui um confronto bem duro aí, né, psicologicamente falando, entre o Aquaman e a Mera, né? A Mera também, que é a esposa do Aquaman, né, perdeu o filho e ficou lá no luto, e o Aquaman decidiu se exilar. Ela ficou sozinha, então ela culpa o Aquaman por tê-la abandonado naquele momento de luto, naquele momento de perda, né, de dor. Então ela culpa o Aquaman por ele ter ido embora, até chegar a culpar ele pela morte do próprio filho, né? Então tem todo esse conflito aí entre o casal, que tem umas consequências assim um tanto quanto pesadas, né? Não vou dizer o que acontece, mas é bem sério o que acontece, né? Crítico, assim, de certa forma.
E galera, é uma história foda, é uma história do Aquaman que tem que, de novo, agir como uma espécie de líder ali dos Atlantes, que tem que mais uma vez retomar a sua carreira de um líder monarca, né, velho? De um cara que toma a frente de um povo para tentar repelir uma ameaça, né? Enfim, aniquilar todo um perigo que espreita o reino de Atlântida, né? Então, galera, essa história aqui, ó, vale demais. Espero que essa história saia aí na republicação da Panini. A gente deve publicar esse material aqui. Muito bom, galera. E depois disso a gente vai para a fase do Peter David, tá, galera? Essa fase do Peter David, como eu falei, na década de 90 lá, isso aí é pela Abril, né? As revistas nesse formatinho aqui, ó, tá? O Aquaman, ele tinha no mix da revista do Superboy, tá? O Aquaman aparecia na revista do Superboy, tem a história do Aquaman lá. Começou aqui, na verdade, 0 hora, tá? Depois dessa aqui, a DC deu um reboot e começou aqui, ó, edição 0, número 0, começou aqui. Mas, antes do reboot já tinha a primeira história do Aquaman aqui. A história do Aquaman, do Peter David, começa aqui. E é muito massa, essa história aqui do Aquaman, nessa revista aqui, é essa aqui, ó, Atingindo o Fundo, que é escrita muito bem pelo Peter David, que é um roteirista que eu gosto demais do cara. Achei que ele mandou super bem no Aquaman, mandou melhor ainda no Hulk, né? Naquela fase do Hulk professor, que eu acho uma das melhores fases do personagem do Hulk, né? É um cara que escreve demais, cara. O Peter David, eu adoro as histórias dele, adoro como ele escreve os personagens, né? E pessoal, lembrando que o Aquaman de Jason Momoa, do filme que vai ter agora em dezembro, o visual dele, tá? É bem inspirado nesse visual do Aquaman do Peter David, tá, galera? Esse Aquaman aí de cabelão, de barba, né? Um pouco despojado, um tanto quanto melancólico, porque esse Aquaman do Peter David no começo da fase dele é o Aquaman meio apático, é o Aquaman um tanto quanto cético, é o Aquaman meio, sabe, despojadão, assim, meio depressivo, né? E com o tempo ele vai retomando aí uma certa altivez, né? Vai rebuscando nele aquela sentimento de herói, né? De líder, né? De monarca, né? Do rei que ele era, né? Então, galera, mas tem toda essa fase do Aquaman aí lutando contra si mesmo, né? Tendo vários pesadelos, né, com a mãe dele e tal, aquele negócio todo, tentando reencontrar-se, né? Pra se reerguer, né? E essa história aqui, pessoal, pela história aqui do Peter David, já tem uma consequência trágica, né? Drástica na vida do personagem, que vocês sabem que essa fase, quem leu aí sabe que o Aquaman do Peter David, ele não tinha uma mão, né? Ele perdeu uma mão e ficou com um gancho no lugar. E é nessa primeira história aqui, na Superboy 0 Hora, que tem essa origem aí do Aquaman sem essa mão, tá? É mostrado como é que o Aquaman perdeu a mão aqui lutando com esse vilão chamado Sherry Beats. É um vilão chamado, esse vilão, o Sherry Beats, que era um cara que estava ali, ele estava escondido no submarino que tinha sido detonado, o submarino estava lá no fundo do mar, e o submarino estava lá com um monte de marinheiros mortos, tal, e o Aquaman e o parceirinho dele, o Garf, né, o Aqualete, foram lá investigar o que estava acontecendo. E o Sherry Beats estava ali de tocaia, atacou o Aquaman ali de supetão. Numa briga rápida conseguiu vencer o Aquaman na pancada, o Aquaman ficou preso e, resumindo a história, o Sherry Beats queria meio que tomar pra ele o poder do Aquaman de telepatia marinha, né, através de transfusão de sangue, uma coisa assim, uma maluquice dessa. E aí, galera, outra coisa que eu acho muito interessante é isso, o Aquaman, cara, tem uns poderes bem específicos que eu gosto muito. Esse negócio de falar com peixe, em vez de ser piada, eu acho uma história interessante, que não é falar com peixe, né. O Aquaman, ele tem uma certa comunicação empática com os seres marinhos e consegue sugestionar ali uma certa atitude dos seres aquáticos para que auxiliem ele. Então os seres marinhos, eles não são dominados mentalmente pelo Aquaman, como o Xavier faz com os humanos e tal. O Aquaman não, ele tem uma certa empatia profunda com os seres marinhos, ele consegue sugestionar para trazer esses seres marinhos para o lado dele, né? E aí os seres marinhos de boa vontade ajudam o Aquaman e fazem o que ele está pedindo, o que ele está achando que deve ser feito lá para o bem da vida marinha, enfim. Então, galera, aqui, ó, só vocês terem uma ideia como é que termina essa história aqui. A mão do Aquaman, ó, fica só no osso, tá? As piranhas fazem um lanchinho na mão do Aquaman. E, galera, essa fase é muito boa, tá? Eu tenho a fase quase completa aqui nos formatinhos. Eu peguei só alguns formatinhos, tá? Os outros estão guardados, mas eu peguei aqui alguns. Começa aqui, aí depois vai para a Superboy número 0. Aqui é onde tem um Aquaman com a mão de gancho. Mão de gancho não, com um gancho no lugar da mão, né? No final da história tem aqui, ó. Tem ele lá com gancho, tá certo?
Aí depois, ó, nessa Superboy aqui número 1, não tem o Aquaman. Nessa edição aqui do Superboy número 1, o Aquaman não entrou na história aqui. Entrou, tem uma Lanterna Verde, tem até o show do Arsenal e Superboy. Mas aqui depois, na Superboy número 2, temos um grande encontro aí, Superboy versus Aquaman, que é uma história muito boa também, recomendo aqui a luta dessa história, tá? Tem uma treta aí entre o Aquaman e o Superboy e uma participação especial do Lobo, tá? O Lobo aparece nessa história e também tem um rápido conflito, uma treta ali com o Aquaman. Então a história aqui, galera, é muito boa, tá? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que se trata, mais ou menos. Essa história aqui, galera, é o seguinte, o Aquaman tá em busca de um golfinho, uma golfinha fêmea, que ele tem uma ligação, um vínculo muito grande com essa golfinha, com esse golfinho fêmea, né? Que é como se fosse uma ligação quase de mãe e filho mesmo. Então ele vai dar esse golfinho e tal, pra querer saber onde é que ela tá presa. E aí o lobo também aparece aqui, ó. Olha o lobo aí, galera. O lobo na sua moto espacial aí. Aparece o lobo aí, ele quer vingar, porque o lobo, ele é fissurado em golfinho, né? O lobo ele tem o maior carinho do mundo e afeta pelos golfinhos espaciais. E temos alguns golfinhos espaciais aí no mar, nessa história, que os caçadores de baleia japoneses pegam. E aí o lobo entra na história para se vingar do golfinho que mataram, né? Ele vai lá para matar os caras que caçaram o golfinho espacial pensando que era um golfinho qualquer, né? Então, galera, massa, tem esse confronto aí. Um confronto muito interessante. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia do que acontece. O Aquaman aparece aqui, ó. O lobo tá pegando um cara lá, só que era um cara errado. E aí o Aquaman aparece aí para evitar que o lobo mate esse cara. E aí eles têm uma trocaçãozinha aí, uma treta, mas que depois é resolvida. Descobriram que os dois estavam lá pro mesmo objetivo, que era proteger os golfinhos, né? Então, galera, muito foda, viu, galera? Aquaman, um personagem bom, que eu gosto bastante do personagem, viu? Eu acho o Aquaman um personagem muito interessante, gosto muito dele. Então, pessoal, é isso aí, tá? Mais uma vez eu tenho que falar. Quem gostou, curta o canal, tá, galera? Isso aí, comenta o que você achou aí, galera. Inscreva-se no canal. E vamos aí, galera, vamos conversar aí, tá? Aquaman, de todo esse material aí, tá certo? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.